E aí, gente, boa noite. Como é que está o coração? Como é que está a expectativa? Seja muito bem-vindo. Se você está aqui pela primeira vez, meu nome é Tiago Corrêa, sou um dos pastores dessa casa. Se você nos acompanha pela transmissão, sinta-se também acolhido e mais do que convidado a estar conosco em uma celebração presencial. Essa noite ela é muito especial e sem dúvidas eu tenho uma grande responsabilidade e um grande privilégio. Nós estamos estreando a segunda temporada da série Avante. Quantos estavam aqui quando a gente estreou a primeira temporada dessa série? Ó que massa, tinha alguns remanescentes aí. E a gente... Deixa eu te contar um detalhe importante. A gente começou essa série de mensagens no ano passado, em março, exatamente no início do mês de março. Olha que legal. Faz exatamente um ano que nós estreamos a primeira temporada da série Avante. E naquela época, nós estávamos inaugurando esse novo espaço. Naquela época, nós estávamos recebendo pessoas aqui pela primeira vez e estreando essa série. Junto com a estreia dessa série Avante, nós tivemos o privilégio de ordenar o pastor João oficialmente como pastor das novas gerações. João está exatamente nesse momento lá no Kids, trabalhando com as novas gerações. Grandes coisas Deus fez no ano passado, exatamente um ano. E sabe, se você não tem ideia de como foi o ano 2024 para nós, o ano 2024 foi regado por inúmeros desafios, muitos desafios mesmo. E essa expressão Avante virou meio que um jargão da igreja, porque tinha tanta coisa para ser feita, tantos desafios para serem superados, que os voluntários da igreja, a liderança da igreja, os membros da igreja começaram a se encorajar dizendo, avante, era tipo os Vingadores, avante, avante. Vocês estão sentados em cadeiras que foram desparafusadas antes da inauguração desse espaço. A gente contou mais de 3.000 parafusos, acredite se quiser, e um time de homens apaixonados por Jesus e pela igreja desmontou tudo isso aqui e preparou tudo para que as cadeiras fossem pintadas, fossem revitalizadas e a gente pudesse ter a inauguração desse novo espaço. E foi muito legal porque nos 3 meses que antecederam a inauguração desse novo espaço, essa expressão Avante, ela começou a ganhar corpo no nosso meio. E essa expressão Avante veio de um texto, que está lá na carta aos Hebreus, e a expressão Avante ela está conectada a 3 conceitos, fé, amor e generosidade. E sabe, foi um período muito especial, porque a gente viu uma igreja que se recusou a abraçar uma postura de paralisia, ou quem sabe uma postura de incredulidade, em meio a muitos processos, e diga-se de passagem, processos que para aquela multi do ano passado, eram processos realmente muito grandes, para uma igreja pequena, e para gente improvável como eu e as pessoas que estavam aqui, gente imperfeita, e sabe, como não se emocionar com tudo que Jesus fez por nós, tudo que Jesus fez em nós no ano 2024 e o que Ele continua fazendo através de nós nesse processo, enquanto nós estamos implantando a igreja. E sabe, tem algo que a gente pode reconhecer nessa noite, quem participou de toda essa jornada, tem o privilégio de reconhecer isso junto comigo, e quem sabe testemunhar algo para as pessoas que estão aqui pela primeira vez ou que estão chegando. Não foi pela força do nosso braço que a gente chegou até aqui. Não foi pela força do nosso braço que a gente avançou o ano 2024. Foi pela bondade de Deus, foi pela direção que Ele nos deu, foi pela fidelidade dEle que nos sustentou em cada um desses processos malucos que nós enfrentamos no ano passado. Então, nós temos esse firme reconhecimento, essa tranquilidade no coração de dizer, se nós estamos aqui, nesse momento, é porque Deus agiu em nosso favor, agiu em nós e está agindo através de nós, não foi pela força do nosso braço. Ao mesmo tempo, foi necessário muita intencionalidade, um exercício consciente para a gente não abrir mão da visão que Deus tinha nos concedido. Houve um exercício constante, consciente, para a gente manter a visão e a perspectiva no meio de tudo aquilo que estava acontecendo ao nosso entorno e as circunstâncias desafiadoras que se apresentavam para uma igreja pequena e improvável. E nós precisamos de muita intencionalidade para não parar no meio do caminho, para a gente não desanimar.
crendo que um dia a nossa intencionalidade e a nossa parte nesse processo, nesse tempo chamado hoje, no tempo presente, será o legado das próximas gerações. Nós cremos nisso com todo o nosso coração, e a gente pensa em legado não como algo que a gente deixa para as próximas gerações, mas como algo que a gente deixa nas próximas gerações. Porque legado não tem relação só com conquistas, não tem relação só com esse auditório. Legado são marcas que impactam a vida das próximas gerações, tem relação com o nosso relacionamento com Deus, o nosso testemunho. E nessa segunda temporada da série Avante, a gente vai suplementar a nossa fé, a gente vai aprofundar o nosso entendimento sobre o que significa avançar na direção de Deus e avançar na direção da vontade dEle. A gente vai suplementar a nossa fé. Essa segunda temporada, ela não está necessariamente ligada com a primeira, então se você não estava no ano passado aqui, não se preocupe, você não vai ficar boiando. Nós vamos ter essa série como um whey, entendeu? Eu não entendo muito disso, mas estou tomando whey, creatina, esse ano promete. Orem por mim. Mas a gente vai olhar para a história e para histórias, hoje para uma história, mas no decorrer dessa série de mensagens, nos próximos domingos, para histórias de homens e mulheres improváveis. História de pessoas improváveis, gente comum como eu e você, que viveram vidas extraordinárias, independente das circunstâncias que estavam ao entorno dessas pessoas. A gente vai olhar para essas vidas e histórias extraordinárias, de gente que avançou de maneira consciente, gente que avançou debaixo da mesma dinâmica que nós avançamos no ano passado. Qual é essa dinâmica? Reconhecendo o favor de Deus, reconhecendo a fidelidade de Deus e ao mesmo tempo reconhecendo a nossa parte no processo, a nossa intencionalidade, o favor divino e a intencionalidade humana. Gente comum que fez a diferença, gente que estabeleceu um estilo de vida que de fato marcou as pessoas no tempo em que elas estavam inseridas, e também as próximas gerações, não só através das conquistas dessas pessoas, mas principalmente através do relacionamento delas com Deus, principalmente através do testemunho dessas pessoas, à medida que elas viviam e compartilhavam a fé. Histórias que vão trazer para nós dinâmicas e marcas profundas, capaz de inspirar, ensinar as nossas vidas, desafiar, nos encorajar de maneira prática. Porque essas histórias contidas nas Escrituras, na Bíblia, em grande parte do Antigo Testamento, que nós selecionamos para essa série, de fato, têm investido e forjado pessoas, milhares de pessoas no decorrer do tempo e do espaço. Encorajado pessoas a avançarem com fé em direção a Deus e em direção à vontade dEle. Agora, o nosso objetivo com essa série, sabendo que a gente vai mergulhar na história de pessoas improváveis, que nós vamos reconhecer como heróis da fé, essa série não tem um objetivo de te inspirar de um jeito superficial, a se ver na história dessas pessoas, e talvez tentar replicar o que essas pessoas viveram. A nossa ideia não é propor uma tentativa superficial de estabelecer falsos paralelos. Sabe aquele negócio de você ler a história de Davi e Golias, e você pensa, eu sou Davi, meu chefe é o Golias. Nada a ver com isso aí. A gente está pensando nessa metáfora do xadrez, e assim como no xadrez, um bom jogador ele não vence só replicando jogadas de outras partidas do passado, o relacionamento com Deus, uma vida com um propósito, também não floresce mediante a réplica de fórmulas. Essa não é a nossa ideia, e o que muitas pessoas ignoram é o seguinte: o que nos faz avançar não é tentar imitar os passos dos heróis da fé, é aprender a enxergar como essas pessoas se relacionavam com Deus e como elas interpretavam a realidade ao entorno delas, com base nesse relacionamento com Ele. O que movia essas pessoas? Como é que essas pessoas se moviam?
Quais eram os princípios que norteavam as decisões que esses heróis da fé estabeleceram, num tempo em que eles ainda não eram reconhecidos como heróis da fé? São perguntas relevantes. A gente quer propor uma série que de fato te leve a uma profundidade, na maneira como você pensa e como você olha para as Escrituras, para essas histórias, porque na prática, quando a gente pensa e se aproxima da Bíblia com essa perspectiva, a gente pode compreender melhor quem é Deus, o que Ele está fazendo na história da humanidade, e onde é que a gente se encaixa no meio de tudo isso aí. A gente precisa aprender a interpretar. Vamos pegar a metáfora do xadrez de novo. Qual é o nosso lugar nesse grande tabuleiro da vida? Cada peça tem o seu papel, tem a sua função. Existem expectativas para essa partida, para esse jogo chamado vida. E a gente precisa aprender a se mover e a tomar decisões mais alinhadas com a vontade de Deus. Posso orar por nós? Pai, eu peço para que nesse momento nós possamos ter o nosso coração aberto, para a gente não só, Deus, acompanhar uma reflexão, não só pensar na história de homens que fizeram a diferença naquele tempo e sairmos daqui inspirados. Nós queremos pedir por uma mudança e um amadurecimento na nossa mentalidade, na nossa forma de pensar. No nome de Jesus, amém. Posso te dizer uma coisa? Eu estou saturado de gente no Instagram com fórmula para enriquecer. Não sei se tem o mesmo algoritmo que o meu, provavelmente não, mas a quantidade de anúncio de gente que vende algum tipo de curso para você ficar rico não é brincadeira. Estou cansado, eu estou saturado, eu acredito que o mundo está cansado de fórmulas vazias. E, da mesma maneira, o que a gente mais precisa não é olhar para a Bíblia e ler histórias para a gente extrair, talvez, fórmulas, para a gente tentar viver o que essas pessoas viveram, ou experimentar o que elas experimentaram. Sabe, tem um teólogo holandês que eu gosto muito. Ele diz assim: olha, a fé cristã não se baseia em imitação cega. Olha que legal. A religião, sim. Na religião, a perspectiva da religiosidade é te colocar numa perspectiva de uma imitação cega, num piloto automático. Mas não se trata disso. A fé cristã não se baseia em imitação cega, mas em convicção viva, que cresce à medida que a gente conhece mais a Deus e a sua vontade. Isso é completamente diferente, completamente diferente. E a gente vai olhar para uma primeira história, nesse domingo, uma história incrível que está lá registrada em Números capítulo 13 e 14, se você tem Bíblia aí, se você quiser abrir, Números capítulo 13 e 14, daqui a pouco nós vamos olhar para esses textos. São registros incríveis no Antigo Testamento, que vão mostrar para a gente, sabe, uma dinâmica que está contextualizada entre a questão de avançar ou a possibilidade de retroceder. É um dos registros mais marcantes e práticos da Bíblia que envolve essa dinâmica, ou de avançar ou de retroceder. E uma perspectiva que tem tudo a ver, não com imitação cega, não com fórmula, mas com uma maneira diferente de pensar, baseada na relação com Deus e naquilo que Deus deseja fazer em nós e através de nós. Agora, antes da gente avançar para Números capítulo 13 e 14, eu queria trazer para vocês o contexto que antecede esses registros. E eu preparei o mapa das jogadas que aconteceram antes de Números capítulo 13 e de Números capítulo 14. Olha, a gente tem num primeiro momento Deus chamando um homem, Abraão. Deus se aproxima desse homem. Esse homem vivia num lugar de idolatria, desconexão de Deus, e Deus dá o primeiro passo e chama Abraão para um relacionamento autêntico com ele. Fala para Abraão que ele tinha uma nova identidade para ele, um novo propósito para ele. E ele chama então Abraão e sua família para sair do meio dos seus parentes
e ir para um lugar que ele ainda não sabia muito bem onde era. E assim as coisas se desenvolvem. Deus faz uma promessa para esse homem, uma promessa que é confirmada também para Jacó, para os filhos, não só para Isaac, mas para Jacó, que se torna Israel adiante, o representante dessa nação. Deus chama Abraão para formar um povo, uma nação. Aí, esse povo começa a se desenvolver, a crescer, a ficar numeroso, e dá um problema: fome, crise, inflação. E Deus então leva essas pessoas para o Egito, para o maior império da época, porque havia fome em toda a terra. E Deus então move esse povo para o Egito. Na sequência, vem escravidão. Esse povo se desenvolve tanto lá no Egito que eles passam a serem encarados como uma ameaça. E aí o faraó decide escravizar o povo de Israel, e eles ficam nesse contexto por 400 anos de escravidão. Na sequência aparece Moisés. Deus não desistiu dos seus planos, das suas promessas feitas a Abraão, a seus descendentes, e ele envia Moisés como libertador. Moisés então resgata o povo. Deus usa Moisés de uma maneira extraordinária junto com Arão e tira toda aquela nação de um contexto de escravidão e coloca essa nação de volta no caminho rumo às promessas que Deus tinha feito. Nesse processo acontece então a revelação da glória de Deus no Monte Sinai. A gente tem toda a perspectiva dos 10 mandamentos, Deus estabelecendo as expectativas de como esse povo deveria viver, se relacionar com Ele, uns com os outros, se comportar. E aí acontece a construção do tabernáculo também, que representava esse encontro com o Criador, o tempo de celebrar, representava o sacrifício, o perdão de pecados e tudo mais. Deus está trabalhando para forjar a relação desse povo que passou 400 anos num contexto de escravidão. E aí, à medida que as coisas vão se desenrolando e eles estão no caminho rumo à terra prometida, esse povo começa a tretar e desconfiar da liderança de Moisés e também do próprio caráter e da fidelidade de Deus. Mas Deus, em sua bondade, Ele manifesta fidelidade e provisão em todo o caminho, apesar das falhas desse povo. E aí, nós chegamos no ponto 10, na última jogada, antes do momento que deveria ser a entrada desse povo, finalmente, na terra prometida. Uau! Quantas coisas, quantas jogadas, Deus agindo na história, conduzindo esse povo, e durante toda essa jornada, provendo, sinalizando que Ele estava com o povo, sinalizando o seu poder, suas possibilidades. E aí essa jornada revela tanto a incredulidade do povo, quanto a fidelidade de Deus em todo esse processo, insistindo e levando adiante esses planos que foram estabelecidos no passado. E sabe, esses planos não tinham relação apenas com levar um povo sem terra para uma terra. A gente vai ver mais adiante que a ideia de Deus era que essa terra fosse o símbolo do relacionamento desse povo com Deus, fosse uma maneira deles terem provisão para viverem o propósito de Deus. Era um símbolo, a terra prometida como um símbolo do plano de redenção, de salvação que Deus estava estabelecendo. Era uma sombra, era um prenúncio daquilo que viria no Novo Testamento. E aí a gente chega então em Números capítulo 13, e o povo está prestes a entrar na terra prometida, eles estão prestes a avançar. E olha só comigo o que acontece. Eles decidem enviar 12 espiões para explorarem a terra. 12 espiões para eles levantarem informações sobre esse lugar. Números capítulo 13, nós vamos ler dos versículos 25 a 33. O relatório da missão de reconhecimento. Então, Moisés envia esses representantes, esses espiões, eles passam 40 dias explorando. Vamos ao texto, versículo 25.
Depois de passarem 40 dias explorando a terra, os homens retornaram. Eles retornaram a Moisés, a Arão e a toda a comunidade de Israel, todo o povo. E aí eles relataram que eles tinham visto para toda a comunidade, para todo o povo. E mostraram os frutos dessa terra, que dentro das promessas estava descrita como um lugar que tinha muita abundância. Leite, mel, frutos incríveis. E os espiões, eles trazem uma amostra daquilo que estava contido naquela região que Deus havia prometido. E esse foi o relatório que eles deram a Moisés. Moisés, Arão, gente, nós avançamos, nós entramos lá para levantar informação. Nós fomos na terra a qual você nos enviou. E de fato é uma terra que produz leite, produz mel, com muita fartura. Aqui está todo tipo de fruto que nela há. Contudo, Moisés, deve ter batido um gelo na barriga de Moisés. Porque não era uma reunião só com os líderes, estava todo mundo reunido. Olha, Moisés, a terra é tudo isso mesmo, viu? Incrível, está aqui, tudo que a gente conseguiu trazer para mostrar para vocês que de fato essa terra é extraordinária. Contudo, o povo que vive ali é muito poderoso. Suas cidades são grandes, são fortificadas. E aí se levanta um dos espias, Caleb. Caleb tentou acalmar o povo. E aqui essa descrição já precisa trazer ao nosso coração a perspectiva de que o clima ficou tenso, gerou confusão. Caleb tentou então acalmar todo o povo que estava diante de Moisés. Ele disse: vamos avançar, gente, vamos adiante, agora mesmo para tomar a terra. Disse ele: pode ser que a gente consiga. Foi isso que ele falou? Não, ele disse: olha, com certeza a gente pode conquistar essa terra, com certeza, vamos agora mesmo, nós já temos as informações que nós precisávamos, vamos agora mesmo, com certeza nós podemos conquistar a terra. Mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento, discordaram de Caleb, e eles disseram: olha, nós não podemos enfrentá-los, eles são mais fortes do que nós. Então espalharam entre todas as pessoas ali, os israelitas, um relatório negativo sobre a terra, dizendo assim: olha, a terra que a gente atravessou, ao fazer o reconhecimento, vai devorar qualquer um que tentar entrar lá. Caleb está dizendo aqui com certeza, mas nós vimos com os nossos olhos, e nós estamos dizendo para vocês, qualquer um que avançar nessa direção, vai se dar mal. Vai se dar mal. Todas as pessoas que nós vimos lá, são enormes. Perto deles, a gente se sentiu como gafanhoto. E também era assim que a gente parecia, não era só uma questão de sentimento, é uma constatação. Quem somos nós para entrar nesse lugar? Todas as pessoas que a gente viu são enormes. Que clima complicado. Esse era um momento que deveria ser marcado por um avanço. E eu queria propor para você uma primeira aplicação. Avançar é uma questão de fé. Você pode ler comigo isso? Avançar é uma questão de fé. No versículo 30, Caleb se levanta, ele tenta acalmar o povo, e ele diz o seguinte: vamos avançar agora mesmo, nós precisamos avançar, e com certeza, não é talvez, com certeza, nós podemos conquistar a terra. Agora, no tempo que a gente vive, em todo esse contexto maluco que a gente tem chamado movimento evangélico brasileiro, quando a gente fala que avançar é uma questão de fé, isso pode significar muitas coisas. Muitas coisas. A gente pode trilhar um caminho equivocado de ouvir esse relato e essa história e definir fé do jeito errado, não da maneira autêntica.
o conceito de fé para nós, em muitos momentos, ele está esvaziado da pessoa de Deus, do caráter de Deus e da palavra de Deus. O conceito de fé no tempo que a gente vive, ele está esvaziado de intencionalidade e perseverança na direção da palavra de Deus. E diante disso, esse é um registro que nos ajuda a redefinir o que é fé autêntica. Eu queria definir o que não é fé. Olha só, fé não é, me ajuda aí, otimismo. Fé não é otimismo. Fé não é confissão positiva. Falar as coisas certas. Eu não gosto de negatividade, não gosto de gente negativa. Falar as coisas assim que estão dentro do meu anseio e da minha perspectiva, já deu certo. Isso não é fé. Não, fala coisas positivas, porque as coisas vão se materializar, a sua palavra tem poder. Fé não é confissão positiva. E fé também não é irresponsabilidade. Não é avançar de qualquer jeito para qualquer lugar. Fé não é otimismo, fé não é confissão positiva e fé não é irresponsabilidade. E se a gente não definir fé do jeito bíblico, isso pode ser um grande problema. Porque, num primeiro momento, parece que Caleb é o cara otimista. É o cara, vamos lá, vai dar certo, gente. Vai ser muito massa. Eles são maiores que a gente. Vai dar certo. Já deu certo, gente. Vamos falar coisas positivas. Vamos declarar aqui o que nós acreditamos que vai acontecer. Meu lindo, minha linda, eu tenho uma palavra para você. Nossa! Fé não é otimismo. Fé não é confissão positiva e fé também não é irresponsabilidade. E essas três questões, elas estão diretamente ligadas à nossa frustração com o movimento evangélico no tempo que a gente vive. A fé bíblica, de maneira geral, ela equivale a uma resposta de realinhamento com quem Deus é e a vontade de Deus, que vai nos mover não na direção do nosso instinto, não na direção dos nossos sonhos, vai nos mover na perspectiva daquilo que Deus disse que é a vontade dele para as nossas vidas. Fé é se mover na direção da palavra de Deus, de tal maneira que fé sem promessas de Deus é mera presunção. Fé sem palavra de Deus, sem promessa de Deus, não é fé, não passa de mera presunção. E por outro lado, a promessa de Deus, sem a nossa intencionalidade, sem a nossa obediência, também não é fé, é incredulidade. Em última análise, a fé autêntica, ela é fundamentada no que Deus é, e no que Deus disse. E aí, a gente começa a enxergar esse texto na perspectiva correta. A postura de Caleb não era o cara otimista. Caleb não era o cara que estava propondo um caminho irresponsável. Não, vamos lá, que vai dar tudo certo no final. Vamos tentar, gente, porque vai que dá certo. Fé tem relação com o movimento de acordo com o caráter de Deus e com a palavra de Deus. Hebreus, capítulo 11, versículos 6 a 8, diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, e quem deseja se aproximar de Deus, precisa crer que Ele existe, e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Olha só, pela fé, Abraão obedeceu, ele se moveu. Para muitos, talvez naquele tempo, Abraão foi irresponsável. Você está saindo aqui do seu conforto, você está indo para um lugar que você nem sabe aonde é, você está dizendo que Deus falou com você. Abraão não foi irresponsável, ele foi obediente, porque ele se moveu a partir daquilo que ele ouviu Deus falar. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a uma outra terra que ele receberia como herança, e ele partiu com base no que ele ouviu, sem saber para onde ia.
E a grande verdade é que Caleb aqui, ele não representa alguém presunçoso, não representa alguém otimista ou alguém irresponsável. Ele representa alguém que tem um desejo de avançar, não na sua própria perspectiva, mas na perspectiva de quem Deus é e do que Deus está dizendo que era a vontade dele. A decisão de avançar não estava baseada apenas em um desejo pessoal de Caleb. Não é porque ele estava cansado de andar no deserto, é porque Deus havia dito que a terra seria conquistada. Naquela altura do campeonato, o povo de Israel já tinha inúmeras promessas colecionadas, inúmeras palavras que Deus havia proferido, acerca dessas promessas e desse momento providencial de entrar na terra prometida. Eu não vou projetar os textos, mas a gente tem, por exemplo, em Gênesis capítulo 15, muito tempo antes, o Senhor fez uma aliança com Abraão, e ele disse naquele dia inicial: olha, eu já dei a terra para vocês, eu já dei a terra, não é que eu vou dar, eu já dei a terra para vocês, eu já dei aos seus descendentes, desde a fronteira com o Egito, até o grande rio Eufrates, a terra hoje que já está ocupada, a terra já está ocupada pelos queneus, pelos quenezeus, pelos carmoneus, pelos hititas, ferezeus, refaíns, amorreus, tinha uma galera lá já, e Deus fala para Abraão: mas a terra já é de vocês, ela está muito bem guardada para vocês. Êxodo capítulo 23, dos versículos 27 a 31, a gente tem uma outra informação sobre a promessa que Deus havia estabelecido, e é muito incrível. A partir do versículo 27, Deus diz assim: olha, eu vou enviar pavor à frente de vocês, antes de vocês chegarem lá, eu já vou ter gerado um contexto favorável, eu vou criar pânico entre os povos que estão lá, para que vocês possam invadir a terra. Eu farei com que todos os inimigos deem meia volta. Deus falou exatamente o que aconteceria, e eles vão fugir. Alguns desses povos não vão nem tentar lutar, eles vão simplesmente fugir quando vocês entrarem na terra. Sim, eu vou enviar terror adiante de vocês para expulsar essas pessoas que estão lá, mas olha, eu não vou expulsar de uma vez só. Cara, que palavra específica que Deus deu. Não vai ser de uma vez só, porque se expulsar todo mundo de lá ao mesmo tempo, vocês ainda são um povo que não dá conta de cuidar de toda a terra. Então, eu vou expulsar eles progressivamente, para a terra não ficar deserta e os animais não se multiplicarem e se tornarem uma ameaça para vocês. Eu vou expulsar eles aos poucos, até que a sua população tenha aumentado o suficiente para cuidar da terra que eu estou dando para vocês. Eu vou estabelecer os limites dessa terra que eu estou dando para vocês, desde o Mar Vermelho até o Mar Mediterrâneo, do deserto leste até o rio Eufrates. Eu vou entregar nas mãos de vocês a terra, que simboliza esse plano de redenção para um povo que seria um povo exclusivo, para viver, compartilhar a fé de maneira autêntica. É muito específico, não é não? Não para por aí, tem um outro texto em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 24. Então o Senhor expulsará todas as nações de diante de vocês, e embora elas sejam muito maiores e mais fortes, olha só, Deus já tinha dito, as pessoas que estavam ali na boca do gol para entrar na terra prometida, elas tinham acesso a essas informações. Deus tinha dito: olha, quem está lá realmente é muito forte, mais forte que vocês, mas vocês tomarão posse das terras, todo lugar em que colocarem os pés será de vocês, suas fronteiras se estenderão do deserto ao sul até o Líbano. E aí vem uma pancada de informação. Avançar é uma questão de fé, mas não é fé em qualquer coisa, é fé em Deus e na vontade de Deus, que te coloca num movimento de acordo com aquilo que Ele disse que aconteceria. Avançar é uma questão de fé. Agora, não é só uma questão de fé. Avançar é uma questão de fé, mas avançar não é uma questão de consenso. Não é uma questão de consenso. Olha o versículo 31 comigo do capítulo 13. Os outros homens, diga-se de passagem, a maioria das pessoas
que tinha feito o reconhecimento, discordaram de Caleb. Avançar é uma questão de fé, mas não é uma questão de consenso. Nós não podemos enfrentá-los, eles disseram, eles são mais fortes que nós. Então eles espalharam um relatório negativo para todas as pessoas. Caleb e mais adiante Josué, que seria o sucessor de Moisés, foram os únicos, eles eram a minoria que estava colocando a fé naquilo que Deus tinha dito que era a vontade dele para aquele povo. A terra que atravessamos, ao fazer o reconhecimento, devorará quem for morar ali. A grande maioria das pessoas entrou num ciclo destrutivo. Olha só o ciclo. Primeiro, a incredulidade. A incredulidade, a falta de fé fez eles lerem a realidade do jeito errado. Eles olharam para os desafios de uma maneira distorcida. Segundo, essa visão distorcida gerou medo, gerou pânico no meio daquela comunidade, no meio daquele povo, gerou desespero. Não só isso, o medo resultou em rebelião. No capítulo 14, dos versículos 9 em diante, a gente vai ver que o povo do medo abraçou uma postura de rebelião contra Moisés, contra Deus. Eles pensaram na possibilidade de tacar pedra e matar Josué e Caleb, Arão e Moisés. Esse foi o nível do pânico. E aí, a gente chega no quarto estágio. Deus estabelece consequências severas contra a rebelião, contra a incredulidade. E aí Deus vai dizer que aquelas pessoas que estavam se negando a crer naquilo que Deus poderia fazer, elas, desse momento em diante, iriam vagar 40 anos no deserto, sem acessar a terra prometida. E apenas as pessoas com 20 anos, de 20 anos para baixo, pós os 40 anos, teriam a oportunidade de entrar na terra prometida, exceto Josué e Caleb. E olha só que descoberta fantástica. Posso te falar uma coisa fantástica? Nem sempre a maioria está certa. Nem sempre a maioria está certa. A gente precisa renovar nossa mentalidade. Avançar por fé na direção de Deus e da vontade de Deus não depende de consenso. Não depende de consenso. A nossa insegurança muitas vezes coloca a gente num movimento de sair correndo para conversar com todo mundo e ouvir tudo que a gente pode antes da gente tomar uma decisão. E às vezes essas decisões têm relação com questões que já estão claramente estabelecidas na Bíblia, como vontade de Deus para mim e para você. Sabe o que é o mais irônico? Às vezes, até quem não tem fé, até quem não tem relacionamento com Deus, tem mais perspectiva do que quem deveria ter. Pensa comigo por um instante. O povo de Israel saiu do Egito numa condição de escravos, e do nada eles se viram como um povo livre. As pragas que aconteceram, tudo que Deus fez para eles saírem do Egito com despojos, com provisão. Aí eles estão no caminho, o faraó e os soldados, os exércitos vão atrás do povo, eles se arrependem de ter deixado o povo ir embora. E eles estão de frente para o mar. E eles olham para trás, o faraó está vindo, na frente o mar, não tem para onde ir, parece que é um checkmate. E Deus usa Moisés para abrir um mar vermelho, e eles passam, eles viram coisas extraordinárias acontecerem, à medida que eles estavam se movendo na direção de Deus. E eu queria compartilhar com vocês um texto muito interessante, que via de regra passa desapercebido ou não é comentado quando a gente fala sobre a história de Caleb e esse momento da entrada da terra prometida. 40 anos depois de tudo isso que a gente leu em Números capítulo 13, em Números capítulo 14, a gente tem Moisés passando a liderança para Josué. E Josué começa então agora a recalcular a rota para avançar na direção de Deus e da vontade de Deus e restabelecer um movimento avante, avante rumo à terra prometida.
Deus havia dado o sinal verde, falou: olha, aquela geração já morreu, agora vocês vão com quem sobrou e vocês vão entrar na terra. E aí, em Josué capítulo 2, a gente tem a descrição daquilo que foi estabelecido como uma estratégia por esse novo líder. Josué também envia espiões, mas ele não envia 12, ele envia só 2. Eu acho que ele estava com o pé atrás, tipo assim, cara, da última vez a gente mandou 12, a maioria duvidou, deu ruim, vou mandar só 2, é melhor. E ele envia 2 espias, eles vão então para a primeira cidade que eles iriam conquistar, dentro da terra prometida, a cidade de Jericó. A história das muralhas de Jericó, essa mesmo. E aí no capítulo 2 de Josué, dos versículos 8 a 13, a gente tem a descrição do acolhimento que esses 2 espiões receberam. Uma prostituta chamada Raabe, que morava nos muros de Jericó, acolheu esses espias, deu para eles provisão, abrigo temporário, e eles estavam lá, e olha só o diálogo de Raabe, alguém que não era do povo de Israel, com esses espiões. Raabe subiu para falar com os espias antes que eles se deitassem. Eu sei muito bem que o Senhor já vos deu essa terra. Estamos todos com medo de vocês. Basta só que o nome do povo de vocês, do povo de Israel, seja mencionado, que o caos se estabelece, a gente fica aterrorizado. E ela continua dizendo: nós ouvimos como o Senhor abriu o mar vermelho, como Ele fez um caminho onde não tinha caminho. Quando vocês saíram do Egito, a gente sabe o que vocês fizeram a Sion e a Og, os 2 reis amorreus, do outro lado do Jordão, e como destruíram totalmente. Por essa razão, não é para admirar que a gente esteja com tanto medo. Não há ninguém com, olha isso, não há ninguém com ânimo para lutar. Depois do que a gente ouviu, porque o Senhor, o vosso Deus, é na verdade Deus supremo no céu e na terra. Pode batizar Raabe. Rapaz, isso é incrível, sabe por quê? Deus cumpriu o que Ele disse que faria, antes mesmo que o povo chegasse próximo da terra prometida. O povo forte, as cidades fortificadas, toda aquela grande estrutura já estava prestes a ser abandonada. Deus tinha falado nas promessas, antes do povo chegar lá: olha, eu vou enviar pavor adiante de vocês, eu vou confundir aquelas pessoas e elas vão fugir da terra. E a gente tem aqui, 40 anos depois, uma informação de que isso era verdade. Raabe vai trazer a perspectiva desses povos, dizendo assim: gente, está todo mundo esperando o momento certo de fugir. E eu queria que você considerasse o seguinte: o medo e a incredulidade podem te paralisar com um falso checkmate. Já jogou xadrez? Quem já jogou xadrez? Já teve a experiência de você estar no meio da partida e de repente você se vê cercado e você pensa: agora não tem mais como, foi checkmate. Mas de repente, com o avanço da partida, você está pensando, você está considerando não só as peças imediatas, mas todo o contexto do tabuleiro, e você vê que tem uma saída. O medo e a incredulidade tiram os seus olhos do todo do tabuleiro, e você fica como um peão na frente de uma torre, imaginando: agora não tem mais jeito, agora não tem mais jeito, e você deixa de considerar a possibilidade de que as outras peças estão muito bem posicionadas por Deus, dentro do plano dEle, para te proteger, para te levar adiante na direção dEle e da vontade dEle. Às vezes a gente precisa dar um zoom out da nossa situação. Tem hora que a gente está olhando só aqui, para aquilo que está na nossa frente, e o povo vai perder uma grande chance. Deus tinha preparado, na verdade, um checkmate contra aquelas nações violentas que estavam ocupando a terra. Era só o povo de Israel ter avançado, mas avançar é uma questão de fé.
E avançar não pode ser uma questão que depende de consenso. Se você ficar esperando consenso, você não vai avançar na direção de Deus, nem na direção da vontade dEle. O povo se recusou a se mover na direção de Deus e na direção da vontade de Deus. E eles optam pelo pior movimento possível: incredulidade, rebelião e retrocesso. Uma partida que poderia ter acabado naquele momento foi prorrogada por 40 anos no deserto. Apesar de tudo que Deus tinha feito, o povo permitiu que o viés da incredulidade, da negatividade, assumisse o controle. E eles entraram nesse ciclo destrutivo, de retroceder na caminhada. Não de avançar, mas de ficar paralisado e considerar a possibilidade. Números capítulo 14 diz que o povo considerou a possibilidade de matar Moisés, eleger um novo líder e pedir para esse líder levar eles de volta para a escravidão. A gente tem pouca informação sobre esse período do povo no deserto, mas o pouco que a gente tem vai revelar que essas pessoas viveram uma montanha-russa espiritual. Muita oscilação, inconstância, curvas desnecessárias, muita murmuração, muito lamento, muita reclamação e pouco movimento. E é interessante que aquele pequeno momento da história, e aquele pequeno grupo de pessoas, eles ficaram eternizados como pessoas relutantes, como pessoas lentas e como pessoas incrédulas. É quase se na lápide dessas pessoas tivesse escrito assim: jaz aqui alguém que não tinha fé, jaz aqui alguém relutante, jaz aqui um povo que murmurou, que reclamou e que retrocedeu. E isso é interessante, sabe por quê? Porque a Bíblia, se ela fosse um livro forjado, adulterado, um livro para fazer uma campanha nacionalista desse povo chamado Israel, não ia relatar tudo isso aqui não. Se a Bíblia não fosse um livro autêntico, provavelmente ela seria mais como um velório moderno. Como que é um velório moderno? A pessoa morre, um canalha, mas tá todo mundo ali, foi até que gente boa. A Bíblia relata as falhas desses homens e dessas mulheres, e enaltece os acertos, e mostra pra gente um caminho mais excelente, para que a gente possa avançar por fé e fazer, quem sabe, diferente. Desde o início, Deus estava conduzindo o povo para fora da escravidão do Egito. E a terra prometida não era só um lugar, um novo território, era um símbolo desse plano de redenção que Deus estava desenvolvendo, até a chegada de Jesus, para garantir nova identidade para nós, intimidade com Deus, um novo propósito. E Números 13 e 14 não podem ser aplicados de uma maneira alegórica. O que isso significa? A gente não está aqui para encorajar você a sair daqui nessa noite acreditando que se você tiver fé, você vai tomar a sua terra prometida, você vai conseguir aquela casa que você tanto espera, ou quem sabe um carro, ou você vai se formar na faculdade. Não é sobre isso. Essa história de Números capítulo 13 e 14, ela é mencionada no Novo Testamento como um convite ao arrependimento. Hebreus capítulo 13 vai citar esse período da história que deveria ser marcado por avanço, mas foi marcado por retrocesso e rebelião. E no título de Hebreus capítulo 13, vem a definição: olha, Jesus é maior que Moisés. Se por um lado o povo naquele período se opôs à liderança de Moisés e não creu em Moisés, eles não estavam crendo na verdade em Deus. E o Novo Testamento usa essa história para nos desafiar a pensar acerca da nossa fé e a nossa obediência a Jesus. Hebreus capítulo 3 diz assim na versão da Mensagem: olhem com muita atenção para Jesus. Ele está no centro de tudo que nós cremos, pois ele foi fiel em fazer tudo que Deus havia pedido e ordenado. Moisés também foi fiel,
mas Jesus tem maior honra. O construtor tem maior valor que a sua obra. Toda casa tem um construtor, mas o construtor por trás de tudo é Deus. Moisés fez um ótimo trabalho naquele período, deixando as coisas preparadas para a chegada de Jesus. Jesus é aquele que tem a responsabilidade pela casa, pela família de Deus. Agora basta que a gente se apegue com firmeza a essa palavra de Deus, para que a gente possa chegar finalmente ao nosso destino, não a um lugar, mas a uma pessoa, a Deus, um relacionamento autêntico com Ele que gera uma nova identidade e reforça o nosso senso de propósito. É por isso que o Espírito Santo diz: hoje, por favor, ouçam, não fechem os ouvidos como na revolta amarga. Não fechem os ouvidos como naquele tempo em que as pessoas foram provadas no deserto e decidiram retroceder ao invés de avançar. Ainda que eles tivessem observado o meu trabalho por 40 anos, seus antepassados não me permitiram agir do meu modo, eles se recusaram a viver e a experimentar a minha vontade. E muitas vezes eles testaram a minha paciência. Eu fui muito provocado, e eu disse: o coração dessas pessoas nunca vai estar comigo. Eles se recusam a andar com os meus caminhos, nos meus caminhos. E eu jurei para aquelas pessoas lá atrás, elas nunca iriam chegar ao seu destino, nunca vão conseguir se sentar e descansar. Portanto, amigos, vigiem os seus caminhos, certifiquem-se de que não haja nenhuma descrença maligna no coração de vocês, nenhuma postura de incredulidade, medo, rebelião e murmuração que afasta vocês de Deus e da sua vontade. Por isso, enquanto ainda é hoje, vigiem, cuidem uns dos outros, para que o pecado não adormeça vocês. Se pudermos manter a firmeza no ponto em que começamos, é o bastante para a gente estar com Jesus por todo o caminho. E essas palavras precisam soar aos nossos ouvidos. O texto diz: hoje, por favor, ouçam, não fechem os seus ouvidos como no tempo da rebelião. Quem eram as pessoas que se fizeram de surdas naquele tempo? Não eram as mesmas pessoas que Moisés tirou do Egito? E quem provocou Deus por 40 anos? Não foram os mesmos que viram sinais e maravilhas? E quando Deus jurou que não queriam chegar ao seu destino, não estava Ele se referindo aos que se fizeram de surdos e que não ouviram? Eles nunca chegaram lá, porque não ouviram, não creram e não se movimentaram. E a gente chega na nossa última aplicação. Avançar é uma questão de fé, não de consenso, que depende do tempo oportuno. Olha que interessante, Números capítulo 14 mostra o seguinte: depois que eles se rebelaram contra Moisés, depois deles tentarem matar Moisés, Caleb, Josué, virou o dia, e no dia seguinte eles se levantaram mais cedo, eles subiram em direção ao alto dos montes e eles disseram: vamos! A gente estava errado, a gente quase fez uma besteira, um negocinho assim à toa, quase matamos Moisés, mas eu acho que agora dá para a gente ir. Vamos, disseram, reconhecemos que nós pecamos, mas agora a gente está pronto para avançar e para entrar na terra que o Senhor prometeu. E o versículo 41 e o versículo 42 diz o seguinte: Moisés, porém, afirmou: por que desobedecem a ordem do Senhor? Isso não dará certo. Não subam para a terra agora, porque o Senhor já não está mais com vocês. O tempo oportuno é hoje. O tempo oportuno é hoje. Nós somos chamados para avançar na direção de Deus e na direção da vontade de Deus. Não é amanhã, não é quando for mais favorável, é hoje, avançar na direção de Deus, na direção da vontade de Deus. Em Hebreus capítulo 3, o que nós lemos é: coloquem a fé em Jesus. O que impede você de colocar a fé em Jesus?
o que talvez esteja te impedindo e te paralisando de finalmente abandonar as suas prerrogativas e falar assim: eu vou servir a igreja? O que está te impedindo de abraçar uma postura intencional de compartilhar sua fé com seus amigos e com seus familiares? O que está te impedindo de sonhar com esse lugar, num aspecto ainda mais vivo, as próximas gerações chegando, sendo acolhidas, recepcionadas? O que te impede? Se tem uma coisa que é verdade, é que muitas vezes nós acreditamos que o diabo, ou talvez a nossa própria carne, a nossa natureza pecaminosa, tenta nos impedir de avançar na direção de Deus, falando algo mais ou menos assim, ó: olá, não avança não, não avança não, não avança, esse negócio de Jesus aí nada a ver, não avança não nessa direção de Deus. Não é assim. Na maioria das vezes avança, mas hoje não. Avança, põe sua fé, mas hoje não. Pensa aí em fazer a diferença, em compartilhar sua fé, mas hoje não. É tão irônico pensar que a obediência fora do tempo oportuno é tão inútil quanto a desobediência no tempo certo. Moisés falou: vocês estão tentando fazer a coisa certa na hora errada, o tempo oportuno passou. E no Novo Testamento, nós olhamos para essa e para outras histórias com a mesma perspectiva, o mesmo aviso: o tempo é hoje. Se você se lembrar da história do dilúvio, Noé, as pessoas ignoraram, elas se fizeram de surdas. Esse negócio aí de Deus trazer justiça, juízo, nada a ver. E aí, quando o tempo da oportunidade passou e as portas foram fechadas e a água veio, todo mundo se converteu. Não é, deixa a gente entrar aí. Mas o tempo oportuno tinha passado. E essa é a mesma perspectiva. Você está vivo hoje porque Deus está trabalhando por você. Ele deseja agir em você e através de você. E há um convite nessa noite para você repensar a direção que você está andando. E se existe relutância no seu coração, ou de crer em Jesus, ou de continuar avançando na direção, em obediência à vontade dEle. E eu queria te convidar a ficar em pé, para que a gente possa orar pela nossa postura, porque Hebreus capítulo 13 diz: não sejam como aquelas pessoas que se fizeram de surdas. Coloquem a fé em Jesus, abracem a vontade de Jesus para a vida de vocês. Deus, nós estamos aqui. Nos últimos anos nós temos visto sinais da Tua bondade. Nós temos visto histórias impactantes, gente que está sendo transformada, que está caminhando na direção de Jesus, na direção da vontade de Jesus. Nós já vimos muitas coisas. Nós estamos dentro de um espaço, de um lugar, que é um grande milagre a gente estar aqui dentro. E para além das nossas experiências, se há alguém aqui entre nós que não tem essas experiências pessoais, nós cremos que a história que nós lemos é uma evidência suficiente para despertar fé nos corações e obediência. Então vem despertar fé e obediência aos nossos corações. Eu oro primeiro por aqueles que talvez estão adiando a decisão de colocar a fé em Jesus e de serem batizados, batizadas. Que nada os impeçam, que eles possam ter ouvidos para ouvir e avançarem na direção dessa nova vida, dessa nova identidade, reconhecendo os seus pecados e se levantando para uma nova vida, de acordo com a vontade de Deus, para a glória de Deus. Pai, eu também quero orar por toda a igreja. Nós estamos num momento crucial. Já faz um ano que nós chegamos nesse lugar. Que eu oro pelos corações que talvez estão carregando incredulidade. Eu oro pelos corações que talvez estão carregando murmurações, lamentos. Eu peço para que o Senhor venha nessa noite
a lavar os nossos corações e nos colocar no lugar de fé, no lugar de disponibilidade, a voltar a sonhar com a tua igreja, a voltar a sonhar com uma igreja relevante em Campinas, crendo que o Senhor tem planos e que o Senhor nos colocou muito bem posicionados nesse grande tabuleiro e que o Senhor tem promessas que ainda serão cumpridas para a tua glória e para a nossa alegria, para o nosso bem. Deus, faz de nós uma igreja que se move por fé, não por consenso. Faz de nós um grupo de pessoas como Caleb. O texto diz que o Senhor enalteceu e reconheceu a postura de Caleb, a postura e o espírito que estava em Josué. Faz de nós essa igreja, faz de nós essa família, essas pessoas improváveis, que não olham para as circunstâncias, mas acreditam que o Senhor é fiel. No nome de Jesus, eu quero te dar uma oportunidade nessa noite, de orar por seus amigos e familiares, quem sabe pessoas que você tem pensado há um tempo, em convidar, em desfrutar talvez, da igreja junto em família, talvez alguém que você está orando pelo batismo. Eu queria te dar essa oportunidade agora. Creia, Deus já está trabalhando. Coloque esses nomes diante de Deus. Use esse tempo para repensar a tua postura diante de quem Deus é e daquilo que Ele está fazendo entre nós. Aproveite esse tempo, converse com Ele.